O processo vai ser coroado pela gratidão. E por quê? Como já falávamos no outro vídeo, a gratidão está intimamente relacionada com resultados já alcançados, com coisas já atingidas. E quando você combina pensamento, sentimento e a gratidão para fechar com chave de ouro, o processo torna-se ainda mais forte. Então você começa a se colocar lá no seu mundo interior já como tendo alcançado resultados já atingidos, e isso muda rapidamente a sua configuração energética. E aí o nosso papel será qual? De sustentar essa configuração, sustentá-la até que ela atinja o patamar de crença raiz, de crença base, que lida com os nossos processos e que nos dá essa capacidade de interagir com o dia a dia já a partir de uma crença modificada, alterada, cultivada no sentido daquilo que nós desejamos alcançar. Tá bom? Muito bem. Outro aspecto importante ser levado em consideração são os aspectos kármicos. Às vezes você percebe uma dificuldade na concretização ou na realização de algumas coisas nas suas vidas, e às vezes pode ser necessário ter um pouco mais de paciência, porque existem resgates kármicos que estão sendo feitos. Portanto, tenha calma e tenha paciência na sua concretização diária, observando pensamentos, observando sentimentos e observando também as suas crenças. Lembra, não adianta eu pensar próspero, sentir próspero, se eu tenho uma crença que me limita quanto a essa criação de prosperidade. Outro aspecto importante, proporcionalidade. Para que você não haja com expectativas muito altas de uma forma muito abrupta. Ou seja, vou começar uma visualização, então, eu tendo um fluxo de dinheiro muito legal, eu tendo acesso a uma vida sem limitações, a uma vida onde eu possa fazer viagens, a uma vida onde eu possa ter uma vida confortável, um carro legal, uma casa agradável, possa viajar para a praia, enfim. Agora, se eu colocar aspectos muito exagerados num curto espaço de tempo, talvez isso vai me trazer frustrações. Eu desejo ter uma vida super rica semana que vem. Talvez sejam compromissos que você estabelece que não sejam realistas. E não é que eles não possam ser alcançados, mas depois de tantos anos de crenças enraizadas que firmavam um certo padrão de velocidade, um certo padrão de criação, as suas crenças tiveram um tempo de maturação também. E agora a modificação dessas crenças também exige que você dê tempo para que isso se demonstre no seu dia a dia, para que você não se frustre achando que a lei da atração não está acontecendo. Ela está acontecendo, apenas precisa de um pouco mais de tempo. Esse é um outro aspecto. Outro aspecto ligado à proporcionalidade é lembrar, nós não estamos sozinhos no mundo. Nós estamos habitando esta existência com outros seres, com outras vidas, com outras pessoas, com outras consciências, e existem também leis que regem tudo isso. E nós aqui estamos aprendendo a lidar com tudo isso. Você se lembra daquele filme Todo-Poderoso? Quando aquele indivíduo assume uma onipotência, tudo o que ele deseja se realiza? Lembra como no começo ele fazia algumas coisas para poder conquistar a mulher por quem ele estava apaixonado, e como aos poucos, à medida que ele foi simplesmente conduzindo tudo no mundo somente conforme a vontade dele, o mundo entrou em colapso? Pois é, ainda bem que existem dispositivos de segurança e que, apesar de nosso poder ser limitado, ele tem consequências muito grandes. Por isso, sempre necessário a nossa vigilância, crianças. Pois bem, outra questão importante, as forças da vida. É importante falar sobre as forças da vida, mas nós vamos falar sobre as forças da vida de uma forma em termos de analogia. Quando eu pego uma analogia com um carro, por exemplo, nós podemos identificar um carro como sendo a forma como a vida flui, a forma como a vida acontece. Então, nós somos os motoristas desse carro. O carro, ele exige que nós saibamos dirigi-lo. E o carro exige que nós saibamos quais são as leis que regem o trânsito. O carro vai fazer a parte mais difícil, que é levar você aonde você quer ir. Ele faz o esforço, a parte pesada, afinal de contas estamos falando de um robô de quase 3 toneladas em muitos casos, mas que flui tranquilamente. A nossa tarefa, os nossos 10% que cabem a gente, é apenas de dirigir o carro. É muito fácil, é muito tranquilo.
Mas, ainda assim, nós precisamos ter o conhecimento de como se dirige um carro, precisamos ter o conhecimento de como são as regras de trânsito, porque muitas vezes podemos nos encontrar dentro de um carro simplesmente parados, empacados, mesmo sabendo de todos os potenciais que ele tem. Então é importante que nós aos poucos aprendamos quais são as regras, quais são as leis que regem a vida, para que nós possamos usar essas forças da vida também a nosso favor, de forma fluida, de forma respeitosa, para com a vontade do coletivo também. Isso é importante entender, crianças. E assim o carro poderá nos levar aonde quer que nós desejemos, sem dificuldades, sem problemas, de forma fluida, e será uma viagem maravilhosa. Basta esse entendimento. O tempo, é importante termos paciência. As coisas na vida têm um tempo que não depende só de nós. Então é importante que nós coloquemos as nossas sementes, é importante que nós lancemos essa vibração, essas frequências que estão emanando daquilo que está acontecendo dentro de nós, mas de forma que isso seja também acompanhado de paciência, de um tempo de espera que depende de outros fatores que não estão no nosso controle. Lei da atração não é controlar a vida. Lei da atração é jogar o tempo todo sementes. Cada pensamento, cada sentimento e cada crença estão semeando o tempo todo. Lembre-se disso. Outro aspecto importante, e nós já estamos chegando no fim desse vídeo, que está ficando longo. Uma das mais enraizadas crenças são as crenças que têm a ver com medo, porque as crenças de medo nos ligam com aquilo que há de mais visceral, que é a nossa sobrevivência. Então, sempre que você deseja construir, realizar alguma coisa na sua vida, mas o medo entra em cena, ele vai ter um potencial sabotador muito grande. Então, quaisquer que sejam as coisas que você está buscando atingir, quando o medo entra por uma porta, o seu potencial de realização acaba saindo pelo outro lado. E é importante que nós saibamos disso para que nós não nos frustremos, porque o medo será essa pedra amarrada nos nossos sonhos. Então, é importante que nós entendamos os nossos medos, que nós prestemos atenção a esses medos, que nós possamos curá-los, fazê-los entender, para que aos poucos nosso processo de criação tenha seguimento. Isso é muito importante. Por outro lado, e no outro extremo, temos aquilo que há de essencial em nós, que é a nossa missão de vida. Quando o nosso processo de autoconhecimento nos aproxima e nos sintoniza com a nossa missão de vida, o nosso processo criativo, o nosso processo de cocriação, de afinidade, de atração, acontece de uma forma muito mais potente, muito mais veloz e muito mais espontânea. Quando você está com você, você percebe, as coisas acontecem de forma facilitada. Pode ter certeza disso. Portanto, conectar-se com a sua essência é um grande turbo que você dá no seu processo criativo, tá, crianças? Muito bem. Ainda por último, temos também a questão das palavras afirmativas, porque são elas que direcionam o seu processo. Ou seja, como que eu me vejo? Me vejo trabalhando numa profissão que me traga convicção interior, que eu estou usando as minhas virtudes, que eu estou prosperando, um fluxo de dinheiro muito legal, que me permita conhecer o mundo, que me permita conhecer as pessoas. Agora, isso está me levando numa direção conhecida. Agora, eu não quero ter problemas financeiros. O que significa não ter problemas financeiros? Eu não quero que falte dinheiro. Não faltar dinheiro é você ter R$1, é você ter R$1.000. Percebem como precisamos utilizar palavras afirmativas para dar um direcionamento para aquilo que estamos fazendo e criando? Pois bem, uma outra questão, então, são as atitudes externas quando em relação às atitudes internas. Eu estava lá, como falávamos no início do vídeo, pensando, sentindo e trabalhando as minhas crenças. Mas e como que está a minha atitude no mundo exterior? A atitude no mundo exterior vai ser a cereja do bolo, porque muitas vezes o indivíduo pensa, sente, trabalha suas crenças, está tinindo no seu processo de criação, e quando as coisas chegam até essa pessoa, quando a vida traz as coisas, a pessoa às vezes dá um passo atrás e não aceita.
E aí vai dizer que as coisas não aconteceram, aí vai dizer que a lei da atração não funciona. Mas a nossa preparação para a atitude e para a ação exterior é tão importante quanto a atitude interior de pensamentos, sentimentos e crenças. Se esse trio aqui não estiver preparado para expressar-se em forma de ações e atitudes no mundo exterior, que é o agarrar essa prosperidade, que é o me dar a permissão, o merecimento. Veja, permissão e merecimento são duas outras categorias de crenças também. Então, se eu não estiver me sentindo merecedor e com capacidade e com permissão para abraçar essa prosperidade, essa felicidade, essas viagens, uma vida diferente, seja lá qual for a coisa que você esteja cocriando, as coisas, é claro, vão esvair-se, porque tudo depende o quê? Da sua frequência. Se quando as coisas chegam, você fica com medo, a sua frequência muda, as coisas se esvaem. Crianças, eu sei que esse vídeo ficou um pouco comprido, mas ele era necessário porque a lei da atração ela pode parecer uma coisa simples, mas ela se desdobra em inúmeras coisas, configurações, aspectos, muitos deles às vezes não tratados e eu queria tratá-los para poder conversar com vocês aqui. Tá bom, crianças? Se alguma coisa ficou ainda não tão clara, faça suas perguntas. Coloque aqui os seus comentários, as suas reflexões, curtam aqui se você chegar até o fim desse vídeo e nós agradecemos sempre por esse momento que temos tido com vocês. Um grande abraço, até a próxima, tchau!